Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para começar mais um vídeo e hoje a gente vai fazer a continuação daquele vídeo de Network Fundamentals. Hoje nós vamos falar sobre dois temas bem importantes quando a gente fala de design de rede na AWS, que é o conceito de Security Group e Network Access Control List, ou para os mais íntimos NACL, ou para os mais íntimos NACL. Qualquer um dos dois nomes são válidos, são entendíveis. Então, primeira coisa, como sempre, eu vou pegar nossas anotações aqui, vamos começar a trabalhar, brincar um pouquinho com as nossas anotações. Então hoje a gente vai ver dois conceitos importantes, o conceito de Security Group e o conceito de NACL. Por que eles são diferentes, aonde eles são diferentes e quando você deve implementar um, quando você deve implementar outro. Bacana? Vamos lá. Primeira coisa, o Security Group, ele é basicamente um firewall a nível de interface de rede. Essa é a primeira coisa muito importante. O Security Group ele não está associado à tua instância, o Security Group está associado à tua interface de rede. Bacana? Então vamos supor que a gente tem um EC2 aqui bonitão, em cima desse EC2 a gente tem uma interface de rede, nossa ETH0. Bacana? Como sempre, perdão pela minha letra, tá? Qual que é o ponto? Sempre que eu crio uma interface de rede, eu preciso necessariamente atachar um Security Group nela. Então eu associo o Security Group BLA nessa interface de rede. Bacana? O que esse Security Group faz? Bem, eu vou liberar a porta 22, eu vou liberar a porta 3389 para o acesso de um IP específico. Bacana? E eu tenho uma outra interface de rede que eu chamo de ETH1, onde eu tenho um outro Security Group, legal, BLA2. Nesse cara eu também estou liberando 3389, só que eu estou liberando para qualquer IP. Esse aqui é o símbolo de qualquer, tá? O ao contrário. Então estou liberando para qualquer IP, eu não estou restringindo para nada. Adivinha o que vai acontecer? Se alguém tentar se conectar com o IP dessa interface de rede, né, alguém que não seja desse IP, não vai conseguir, vai tomar um connection refused. Só que se a pessoa tentar se conectar pelo outro IP dessa outra interface de rede, como eu estou aceitando porta 22 e 3389 para RDP, né? A porta 22 é para SSH, porta 3389 é para Remote Desktop Protocol RDP, para acesso remoto a sistemas Windows. Bacana? Então, show de bola. Se a pessoa chegar e tentar acessar esse IP da ETH1, ele vai conseguir acessar, porque essa minha regra de Security Group, ela é bem mais permissiva, né? Ela é muito menos restritiva. Então, antes de mais nada, eu estou explicando para você o conceito do Security Group, depois eu vou explicar para você o conceito do Network Access Control List, aí a gente faz os comparativos e tocamos daí, bacana? Então eu expliquei para vocês que o Security Group é uma propriedade da interface de rede, da Network Interface, não é uma propriedade da instância. Então, de acordo com o teu instance type, você pode ter diversas placas de rede atachadas na mesma instância. Tem algumas instance types que possibilitam 5, 8 interfaces de rede, e cada interface de rede pode ter 5, 10, 20 IPs secundários. Então você consegue ter muitos IPs atachados numa instância C2, é uma característica. Só que lembra que o Security Group é por interface de rede, legal? Então se você tiver uma interface de rede restritiva, bonitinha, eu só estou liberando o acesso de determinados IPs. Só que se eu tiver uma outra interface de rede com um grupo super permissivo, qualquer pessoa pode conectar nessa instância desde que saiba esse IP secundário, né? E conhecimento de rede, se o cara fizer um ping sweep, né? Isso aqui é uma tática de Red Team, de time de pen testing. Se o cara fizer um ping sweep, ele descobre o IP dessa ETH1 e consegue acessar o seu servidor, né? Então, sempre busque normalizar. Se você tiver múltiplas interfaces de rede, sempre fique atento se você está realmente restringindo o acesso ao seu servidor. Isso é um ponto muito importante, né? Você saber se você realmente está restringindo o acesso ou se por acaso você cometeu um equívoco de configuração e qualquer pessoa pode acessar a sua máquina. Bacana?
Show de bola. Não é que qualquer pessoa pode acessar a sua máquina, né? As pessoas, você tem várias camadas de defesa, né? Então, pensando num fluxo de comunicação aqui, ó, o dado tá vindo aqui, 01, 01, 01. Primeira coisa, primeiro portão, a gente tem o Security Group, bacana. Se passou pelo Security Group, ele vai bater no daemon. Aqui está escrito daemon, né? Daemon, que está ouvindo aquela conexão. Por exemplo, aqui o daemon de SSH, o processo que está ouvindo aquela conexão. Então, se o meu Security Group falar, não, ok, você pode passar, né? Minha primeira barreira já se foi. Então, agora a minha defesa é o daemon, né? Então, basicamente, o que meu daemon vai perguntar? Um user e uma senha. Bacana? E, como tudo na vida, os daemons são exploitáveis. O que isso significa? Se você está usando, por exemplo, OpenSSH na versão 3.0, por exemplo, você tem um exploit onde você consegue bypassar a conectividade e abrir um shell reverso na máquina, né? Então, como tudo na vida, é sempre exploitável. Então, muita atenção com relação a isso. A primeira forma de você conseguir filtrar um atacante é no Security Group, que está sempre atachado na sua placa de rede. Bacana? Deixa eu fazer um Ctrl Z aqui. Que está sempre na sua placa de rede bonitona. Legal? Então explicamos o que é Security Group. E o que é Network Access Control List? Uma coisa importante antes de entrar em Network Access Control List é explicar uma coisa bem bacana para vocês. Security Group tem algumas características que são muito legais. Primeira coisa, Security Group eu posso possuir relacionamentos, Jesus, com outros Security Groups. Ou seja, eu posso ter um Security Group no meu servidor de aplicação. E no meu servidor de banco, eu colocar no Security Group, né, lembra, por interface de rede. Então eu tenho um Security Group aqui atachado na minha interface de rede, eu tenho um Security Group aqui atachado na minha interface de rede. Eu posso falar nesse Security Group que as máquinas que tiverem o SG, né, o Security Group de aplicação, podem conectar. Isso aqui a gente chama de segurança em camadas, né, ou Onion Security, né, por conta da cebola ter várias camadas e tal. Então, o que isso quer dizer? Somente as máquinas que tiverem o Security Group de aplicação vão ter acesso à minha máquina de banco. É muito mais fácil, porque imagina o seguinte, se eu tiver que liberar uma subnet inteira e um atacante conseguir subir uma máquina na minha subnet, automaticamente ele vai ter acesso ao meu banco de produção, ou ao meu database. Se eu restringo que somente os security groups dos servidores de aplicação vão ter acesso ao meu database, o atacante vai precisar descobrir essa restrição, vai precisar conseguir exploitar algum servidor de aplicação, logar no servidor de aplicação para conseguir acessar a sua base de dados. Então, é uma camada a mais de segurança que você tem. Por isso que é segurança em camadas. Coisas importantes. Vamos supor um cenário onde você tem um grupo de auto-scaling. Então, ao invés de um servidor de aplicação, você tem N servidores de aplicação. Imagina se você precisasse ficar, toda hora que você sobe uma máquina nova no teu auto-scaling, você precisasse ficar atualizando as regras de security group no teu banco. Não ia funcionar. Então, automaticamente, quando você sobe através de auto-scaling servidores de aplicação e aplica o security group de aplicação, automaticamente você já libera acesso ao banco de dados. Então, é uma forma bacana de você centralizar e facilitar configurações. Legal? Uma outra coisa importante sobre security groups, você não consegue fazer restrições implícitas. Restrições explícitas. O que é uma restrição explícita? Você não pode simplesmente virar, olha, eu não aceito conexões do Zezinho, ou eu não aceito conexões do Joãozinho, ou do Máriozinho, whatever. Eu não consigo bloquear coisas explicitamente, eu consigo bloquear implicitamente se, por exemplo, eu falar que eu somente vou conversar com fulano de tal. Né? Então eu estou dando um allow para fulano de tal, o que significa, por baixo dos panos, que qualquer coisa que não for fulano de tal, eu não vou conversar. Mas explicitamente eu não consigo dar um deny explícito.
Bacana? Então pensa nessas duas coisas importantes, que são as características do Security Group. Vamos voltar ao nosso Network Access Control List. Primeira coisa que é diferente. Network Access Control List é uma característica da subnet. Legal? Então toda vez que o teu tráfego vai sair da tua subnet ou entrar na tua subnet, a tua Network Access Control List ela é checada. Bacana? Automaticamente, quando você cria uma subnet, automaticamente ela já está relacionada ao Network Access Control List. Bacana? Esse Network Access Control List ele está dando allow em tudo. Né? Então, por padrão, não existe restrição nenhuma a nível de Network Access Control List. Bacana? Então, a nossa tabela de Network Access Control List ela é sempre validada quando você tem uma troca de subnet. Então, quando alguma máquina da subnet 1 quiser conversar com alguma máquina da subnet 2, a minha Network Access Control List é validada. Em dois pontos. Primeiro, a saída da sub 1 para sub 2 e a entrada da sub 1 para sub 2. Então a gente vai ver daqui a pouquinho no console que você tem o filtro tanto de saída quanto de entrada. Legal? Uma coisa importante do Network Access Control List, você tem deny explícito. Legal? Que você não tem no Security Group. Outra coisa, você está falando a nível de subnet. Você não está falando a nível de interface de rede como Security Group. Então o Network Access Control List, ele tem um poder maior porque ele tem um escopo maior. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que, nesse exemplo aqui que eu expliquei para vocês, né, que os teus servidores de aplicação e os teus servidores de banco, igualzinho. Pensa que a gente tem uma subnet para aplicação e uma subnet para banco. Você fez as liberações igual a gente acabou de explicar, o teu Security Group está configurado bonitinha. Só que alguém em algum momento fez uma configuração que está bloqueando a nível de Network Access Control List a comunicação entre essas duas subnets. O que vai acontecer? O tráfego ele nem vai chegar no Security Group. Porque para chegar no Security Group, ele já tem que ter passado pela borda da tua subrede. Então, imagina que o teu Network Access Control List é um arame farpado em volta da tua subnet. Legal? E imagina que o Security Group é um cachorro bravo. Aqui eu estou desenhando um cachorro bravo, tá? Vou fazer os desenhos, os dentes do cachorro. Isso aqui é um cachorro bravo. Legal? Usa a criatividade de vocês. O que acontece? Qual que é a primeira defesa que a tua casa tem? Não é o cachorro bravo. É o arame farpado. Então se alguém quiser entrar dentro da casa, o cara vai primeiro precisar passar pelo arame farpado. Passou pelo arame farpado, aí o cachorro bravo vai lá e defende. Vamos supor que a casinha aqui é a nossa instância EC2. Legal? Então, o cachorro ele só vai atacar se o cara passar do arame farpado, né? O cachorro nunca vai pular o arame farpado e atacar alguém que está aqui na rua. Não deveria, pelo menos, né? Beleza? Então, pensa nisso quando você pensar em Network Access Control List, você pensar em Security Group. É o arame farpado que está em volta da casa inteira e o cachorro. Legal? Só que o cachorro é um cachorro muito fiel, porque esse cachorro só vai cuidar da sua casa. Então, se você tiver uma outra casa aqui, no mesmo terreno, e alguém passou pelo arame farpado, mas tentou entrar dentro dessa casa e não tinha privilégio de entrar dentro dessa casa, esse cachorro aqui ele só toma conta dessa casa. Legal? Pro mesmo cachorro tomar conta dessa casa, você tem que falar pro cachorro, cachorro, você vai tomar conta dessa casa aqui também. Agora, acabando as metáforas, como que você faz isso? Você adiciona o mesmo Security Group nas duas instâncias EC2. É uma prática muito boa, porque você não precisa ficar criando 1 milhão de Security Groups diferentes. Você não precisa ter 1 milhão de cachorros para defender 2 casas, 3 casas, né? Que é um cachorro que consegue cobrir um terreno bom. Mas se você não anexar o mesmo cachorro, o mesmo Security Group nas 2 casas, ele é fiel, ele só vai cuidar daquilo que a gente pediu para ele. Então se alguém passar o arame farpado e não tiver nenhum cachorro associado, ou tiver um cachorro que está dormindo, né, muito permissivo, o cachorro que não está tomando conta de verdade das coisas, o atacante vai entrar dentro da casa e você não vai ter uma madrugada tão feliz, né? Então pense o seguinte, nosso pacotinho de rede é justamente alguém tentando sair da casa e alguém tentando entrar
num outro terreno, né? Então a gente também tem arame farpado aqui do lado da nossa subnet 2. Ops, esse arame farpado ficou bem mais feio. E aqui também a gente tem o cachorro também, esqueci do rabinho do cachorro, cuidando da outra casa. Legal? Então essa é o comparativo melhor que eu posso fazer para vocês entenderem a diferença entre Network Access Control List e Security Group. Tem muita gente que detesta Network Access Control List. Eu não detesto. Eu acho que isso aqui é uma chave de fenda e essa aqui é uma chave Phillips. Legal? As duas são úteis, só que tem cenários que você precisa de uma chave de fenda e tem cenários que precisa de uma chave Phillips, né? A AWS dificilmente colocaria um serviço que não tem utilização nenhuma. Qual que é o cenário onde a minha Network Access Control List ela seria interessante, né? Onde que a gente costuma aplicar isso no mercado? Pense o seguinte, pense que você tem uma subnet pública. E essa subnet pública, por exemplo, você quer expor serviços para a internet, só que você não quer se preocupar muito com segurança, né? As máquinas que tiverem aqui dentro são máquinas sem um controle muito minucioso, as máquinas, enfim, são máquinas que se forem invadidas, pode ser um honeypot também, né? Eu deixo isso aqui como um honeypot para um atacante achar que está me invadindo e na verdade eu estou descobrindo onde ele está e estou devolvendo ataque, né? Mas pense o seguinte, um conceito antigo, quando a gente fala de DMZ, que é Zona Desmilitarizada ou Desmilitary Zone, o que isso significa? Significa que eu tenho uma subnet dentro do meu ambiente on-premises, onde eu tenho servidores que estão expostos na internet. Então eu tenho servidor de aplicação web, eu tenho máquinas que respondem a um site corporativo da empresa, etc, etc. Isso normalmente, quando a gente fala de uma infraestrutura on-premise, isso costumava ficar na DMZ. Em AWS esse conceito muda um pouco, né? A gente não tem o conceito de DMZ na AWS, porque no fundo eu posso muito bem ter redes privadas servindo um tráfego da internet, estando atrás de um firewall, estando atrás de um application load balancer, estando atrás de um AF, etc. Então é um pouquinho diferente o cenário. Só que eu posso ter uma subnet, que é uma subnet que tem recursos que não são tão sensíveis, ou eu entendo que essa subnet vai estar mais exposta na internet. Para que eu posso usar o Network Access Control List? Eu bloqueio, como eu posso dar um deny explícito, qualquer fluxo de dados que transborde dessa subnet para as outras, eu bloqueio, né? Então pense o seguinte, o atacante está aqui, ele conseguiu acesso a uma máquina que está dentro dessa subnet, dessa subnet mais permissiva. Ele não vai conseguir, não importa se ele fizer pivoteamento, não importa se ele fizer roteamento de pacote, não adianta. Ele não vai conseguir sair dessa subnet e conectar em uma outra subnet sua. Legal? Então, se você tiver um deny explícito para qualquer inbound que venha dessa subnet, não adianta. O cara não consegue fazer pivoteamento para dentro da tua rede. Legal? Então é para isso que serve o Network Access Control List. Principalmente quando você quer fazer um deny explícito de alguma coisa. Uma outra função interessante do Network Access Control List. Vamos supor que eu tenho um controle automatizado de detecção e invasão. Então vamos supor que eu habilitei um dos serviços de segurança da AWS, que é o Guarduri, por exemplo, e eu tive um finding no Guarduri que um hacker da Rússia, eu estou falando qualquer nome aqui, tá? Desculpa, cônsul russo, nada contra vocês de forma alguma, vocês são legais, this is Russia. Mas a gente viu nos logs do Guarduri que tem um hacker da Rússia que está tentando entrar dentro da tua instância de web, né? E ele está lá fazendo brute force, tentando todas as senhas possíveis de root, tentando pegar o código, fazer um cross-site script, enfim, o cara está tentando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, certo? Você pode ter os melhores conteúdos, os melhores controles de segurança, mas se você der tempo suficiente para o cara tentar tudo que ele pode tentar, uma hora ele vai conseguir achar uma brecha e uma hora ele vai entrar no teu servidor. Só que imagina que eu tenho o Guarduri habilitado e o Guarduri levantou uma métrica para mim e falou, olha, esse IP aqui da Rússia,
está tentando fazer um tipo de ataque que é um brute force. O guardador ele identifica isso. Então o que ele faz? Olha, esse IP aqui está tentando fazer um brute force nessa máquina. Só que ele só faz o find. Só que eu posso usar esse find para trigar, para acionar uma função lambda, e essa função lambda vai fazer o quê? Pegar o IP desse atacante, legal? E colocar um deny explícito dentro da minha Network Access Control List. Então, lembra, o atacante ele não vai conseguir passar pelo arame farpado. Eu bloqueei o acesso dele no arame farpado. Não importa. O que pode acontecer, que normalmente acontece, é o hacker vai, se direciona em outro proxy, pega um outro IP e tenta fazer de novo. Só que aí é gato e rato. Toda hora que ele tentar fazer a mesma coisa, o guardador vai encontrar, vai trigar a função lambda, vai criar uma regra de deny explícito e vai fazer assim até que o cara se canse, porque na maioria das vezes os atacantes preferem um alvo mais fácil e quando você impõe alguma dificuldade, alguns simplesmente deixam pra lá. Né? Então, pô, não vale a pena ficar me batendo, vou pegar um alvo mais fácil. Então, com isso você já consegue filtrar razoavelmente uma camada a mais de segurança usando o Network Access Control List. Bacana? Então eu já dei um spoilerzinho explicando qual que é a diferença entre os dois, fiz a metáfora aqui do cachorro, fiz a metáfora do arame farpado, beleza, bacaninha e tal. Então, mais ou menos eu já expliquei quando que você usa um, quanto que você usa outro. A forma mais fácil de você entender é o que você vai filtrar a nível de aplicação, ou seja, eu quero liberar esse servidor para acesso SSH, eu quero liberar esse servidor para acesso RDP, eu quero liberar esse servidor para uma porta do Oracle, eu quero liberar esse servidor para uma porta do SQL Server, eu quero liberar esse servidor para um FTP, sei lá, para Telnet na 23, whatever, qualquer coisa, para montar um share de NFS, né? Então tudo que você vai fazer a nível de aplicação, ou seja, o que está rodando dentro da sua máquina, você tem que falar para o seu cachorro, que é o Security Group, ok, não morda quem vier pela porta 22 desse IP, morda quem não for essa pessoa, bacana? Então você explica para o seu Security Group que, ok, essa pessoa pode chegar nessa porta. Então, tudo que é filtro de aplicação, antes de chegar dentro da minha casa, né, antes de chegar dentro do meu daemon, que aí o daemon já passou o cachorro, né, o cachorro está aqui dentro do Security Group, o daemon é o porteiro. Né, o porteiro vai falar, com quem você quer falar, não conheço fulano de tal, teu usuário e senha estão inválidas, você não consegue entrar. Já o Network Access Control List é o arame farpado em volta da sua casa. Você usa, na maioria das vezes, quando você quer fazer um deny explícito. E aí eu dei o exemplo aqui da Russia, alguém tentando fazer e você usando uma função lambda trigada para incluir esse IP dentro dessa lista de exclusão dentro do seu Network Access Control List. Bacana? Show de bola? Agora chega de blá blá blá, vamos para a nossa maravilhosa console. Vocês se lembram que a gente, no último capítulo, aí, quem não tiver visto o Network Fundamentals Parte 1, vou deixar o link aqui do Network Fundamentals Parte 1 para que vocês deem uma olhada, vocês entendam, né? Eu estou seguindo a partir daquele vídeo. Então, no nosso primeiro episódio de Fundamentos de Network, a gente criou a nossa VPC Café, né? Nossa VPC Café aqui em São Paulo, tá? Isso é uma coisa que a gente segue por padrão aqui no Café com Cloud. Na esmagadora maioria, quando a gente for testar algum serviço, a gente vai testar em São Paulo, porque a maioria das pessoas aqui dentro do Brasil vão ter ambientes dentro de São Paulo. Obviamente, alguns ambientes podem estar em North Virginia, se forem menos sensíveis à latência, mas na maioria das vezes a gente vai mostrar as coisas funcionando na região de São Paulo, para vocês verem que realmente na região o que você consegue usar do ponto de vista de serviço. Então estamos aqui em São Paulo, criamos a VPC, tudo isso na aula passada. Criamos as subnets, aqui eu vou filtrar pela nossa VPC Café, a fim de claridade. Então a gente criou, não sei se vocês lembram, né? 3 subnets de aplicação, 3 subnets públicas e 3 subnets de database. Veja o episódio de Network Fundamentals onde a gente fez tudo isso daqui, calculamos o CIDR, enfim, dê uma olhadinha lá. Criamos route table, etc, 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 bacaninha, bonitinho, tal, tal, tal. Tá vendo a parte de security? Essa que é a parte legal. Network Access Control List, NACL, legal? Se vocês verem o meu ID de VPC, ó, que eu vou filtrar aqui,
VPC, essa é a minha VPC café, eu tenho 9 subnets, né? Aí se a gente clicar nessas 9 subnets, vão ser as nossas subnets café, né? Café pub1, café application 1, pub1, db3, etc, etc. Então lembra, instantaneamente, quando eu crio a minha VPC, eu crio as minhas subnets, eu já crio automaticamente uma lista de Network ACL. E essa lista já é automaticamente associada com todos os subnets que estão embaixo dessa VPC. Coisa mais importante, o inbound e o outbound está sempre allow para tudo, certo? Então eu queria explicar, aproveitar aqui rapidinho. Opa, por que isso aqui ficou na minha cara? Pronto, saiu. Desculpem ficar aqui, né? Perdão. Não sei há quanto tempo minha cara estava coberta ali, né? Mas enfim, vocês entendem. Eu queria explicar rapidinho para vocês o que significa essa rule number 100, essa rule number asterisco. O Network Access Control List, ele faz validação da tabela de Access Control List. Então lembra, né? Quando o nosso tráfego está saindo dessa subnet indo para outra, eu sempre valido tanto o meu inbound quanto o meu outbound. Bacana? Como que ele faz isso? É por meio de uma regra de priorização. Então, o asterisco é o menos prioritário que existe. Então aqui, basicamente, no asterisco eu estou falando que eu vou bloquear tudo, mas o asterisco é o menos prioritário que existe. Só que aqui a gente tem uma regra número 100, isso é o padrão, tá? Quando você criar, vai estar desse jeito que está aqui. Lembra que na aula passada a gente não editou nada de Network Access Control List, então isso daqui é o cenário fresh, assim que você instalou vai estar dessa forma. E a gente tem uma regra número 100, que está dando allow em tudo, né? Ou seja, qualquer coisa que venha de 0.0.0/0, ou seja, o mundo todo, eu estou dando allow, eu estou deixando entrar, certo? E a mesma coisa em outbound, asterisco é a regra menos significativa que existe, estou dando deny, só que eu também tenho uma regra 100, onde eu estou dando um allow. Bacana? Show de bola. Se eu quisesse bloquear alguém, 99 é mais prioritário que 100, legal? Então as regras elas vão ser processadas da maior prioridade para a menor prioridade. Então aqui a gente está liberando tudo, estamos liberando todo o tráfego de rede, porque a gente tem uma regra número 100 que está dando allow para todo mundo. Eu nem chego a validar essa regra de deny, porque ele já faz match na regra de allow e deixa o pacote entrar. Imagina que se a gente precisasse validar todas as rules para a gente conseguir trafegar um pacote de um lado para o outro, ia demorar uma latência e a gente não pode ter esse tipo de lentidão, né? Então, qual que é o algoritmo? Ele vai validar regra por regra do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 98, 99, 100, 111, até o último que é 32 mil, alguma coisa. Então ele sempre vai validar na ordem e se ele fizer um match, seja para o allow ou seja para o deny, ele já aceita aquela regra e para de processar. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor, voltando aqui no inbound, vamos supor que eu quero bloquear um IP, então eu vou adicionar uma regra 99, all traffic, legal? Então tudão que venha desse IP, 189.17.145.4/32. Eu coloquei uma vírgula, peço desculpas, e aqui também eu coloquei uma vírgula, peço desculpas. Legal? Então, o que eu estou falando? Na minha regra 99, todo o tráfego vindo dessa máquina vai ter um deny. Esse aqui é o meu hacker russo, tá? Pronto. Dei deny. O que isso significa? Quem for esse IP, vamos só ver se esse IP é um IP válido na internet. Não, né? Beleza, maravilha. Então tá bom. Então qualquer pessoa que venha desse IP está bloqueado. Todo o tráfego. Legal? E aí pensa o seguinte. Vou fazer o 98. All traffic. Vou pegar o mesmo IP. Vou salvar. Dar um allow. Vou salvar. Vou dar 5 segundos para vocês pegarem um pedaço de papel
e escreverem a opinião de vocês, e aí eu vou falar. Então, o que vocês acham que vai acontecer agora que a gente fez essa configuração? O que vocês acham que vai acontecer quando esse IP tentar acessar a minha subnet? Vocês acham que ele vai ser bloqueado ou vocês acham que ele vai ser liberado? Anota num pedacinho de papel, ou escreve num caderno, abre um notepad, enfim, escreve em algum lugar. Eu vou dar 5 segundinhos só para você pegar um papel e anotar, ou abrir um notepad e anotar. Só quero que você escreva se está bloqueado ou se tá aceito, né? Se é um allow ou se é um deny. Agora que eu fizer essa configuração do jeitinho que está aqui, vou dar 5 segundos para vocês e tirar esse negócio de novo da minha cara. Vamos lá, 5 segundos, hein? Não me processe, tá? Por favor. E aí, quem escreveu que vai ser um allow, acertou. Por quê? Lembra que eu disse para vocês que as regras elas são validadas por ordem de prioridade? A regra 98 é mais prioritária que a regra 99. Ou seja, eu vou passar do 1 até o 32.000, né, que é o asterisco aqui que é o menos prioritário. Eu vou passando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 98 para esse P allow, passou. Ele nem vai validar o 99 que é um deny. Legal? Então quem falou que era um allow, acertou. Quem explicou que era quem falou que era um deny, errou. E aí eu expliquei, né? O 98 é mais prioritário que o 99. Bacana? Exatamente a mesma mecânica quando a gente fala de outbound. Só que lembra, aqui a gente está falando do arame farpado em volta da casa. Eu tanto posso filtrar quem está entrando dentro da minha casa, como eu posso filtrar quem está saindo da minha casa, né? Afinal, existe arame farpado em presídio, por exemplo. Eu não quero que quem está dentro saia, né? Então eu também posso filtrar tanto a entrada quanto a saída. O arame farpado serve para as duas coisas, né? Então, para minha regra de outbound, eu também consigo filtrar se eu quero bloquear alguém, e é exatamente a mesma mecânica. As regras são validadas por ordem de prioridade, do 1 até o menos prioritário de todos. Se eu fizer um deny com menos prioridade do que um allow, ele vai bloquear, né? Então, muito cuidado com o Network Access Control List, porque o Network Access Control List ele é escopo de subnet. Então, se você não tem muita certeza do que você está fazendo, você pode gerar um impacto muito grande mexendo no Network Access Control List. Porque basicamente você está falando do arame farpado da sua subnet inteira. Então todas as casas que tiverem dentro dessa subnet, se você colocar uma regra errada no Network Access Control List, vai dar problema, legal? Porque eu primeiro vou passar pelo NACL para depois passar pelo Security Group. Primeiro é a minha cerca para depois chegar meu arame farpado, para depois chegar no cachorro. Sempre essa ordem, legal? E por sua vez, Security Group. Bacaninha, a gente tem, por padrão, quando eu crio a VPC, eu crio um Security Group Default, é o padrão, sempre que ele cria, você já tem, só que nada me impede de criar um Security Group novo. Então, vou pegar aqui o exemplinho que a gente falou de SGAPP, allow app access to DB. Vou pegar a nossa VPC Café. Vou falar que esse cara aqui aceita na porta 1345 vindo da internet, legal? Ou seja, as interfaces de rede onde esse security group for atachado, elas vão aceitar conexões na porta 1352 da internet. Então vamos supor que essa porta é a nossa porta de serviço, nossa porta de aplicação, onde a nossa aplicação vai estar ouvindo. Poderia ser um 80, ou poderia ser um 443 se fosse HTTPS, ou poderia ser qualquer coisa que a gente queira, né? Mas aqui eu coloquei um 352 porque eu quis colocar um 352. Mas poderia ser 80, 443, enfim, whatever. Essa máquina vai ser uma máquina Linux, só que eu só quero que essa máquina Linux seja acessada pela minha rede, legal, /16. Legal? Então o que isso significa? Minha porta 22 não está exposta para o mundo.
porque eu não estou colocando 0.0.0/0. Eu estou fixando que somente os IPs da rede 192.168/16, que é esse CIDR grande, qualquer IP dentro desse CIDR pode acessar a minha máquina na porta 22. Aqui é basicamente um acesso via SSH para fazer algum troubleshooting, né? E aí eu posso tanto vir aqui e colocar custom TCP 22, como eu também posso pegar algumas portas pré-configuradas. O SSH ele está aqui, ó, SSH, legal? E ele já pré-popula a porta 22 automaticamente. E aí eu coloquei um 92.168.0.16 só porque é um IP da minha rede, né? Eu controlo esse bloco. Então, um atacante não vai conseguir, se essa máquina estiver exposta na internet, né, se ela estiver roteável pela internet, um atacante não vai conseguir bater diretamente na porta 22 da minha máquina. Isso é muito importante. Uma outra coisa legal que eu gostaria de falar de Security Group para vocês é o seguinte. Vamos supor que você está expondo uma porta de serviço. Vamos supor que você subiu um Jupyter Notebook ou qualquer coisa assim, ouvindo na porta 8888. E você quer liberar o acesso a SSH somente do seu IP. Legal? Então o que a gente faz aqui? Ó? What is my IP? Legal? Se eu der Enter, vocês vão ver o meu IP. Eu não quero que aconteça isso, mas quando vocês pesquisarem na internet, what is my IP, você vai ter o seu IP address. E aí ele vai responder para você que o seu IP é 189.110.72.234. Legal? Se eu vier aqui, pense o seguinte, esse IP é o meu IP da internet, 189.119.72.234/32. O que eu estou falando? Eu estou falando que somente eu, porque é um /32, né? Então não é um range de rede, é somente um IP, somente eu tenho acesso a essa máquina. Então se eu vier aqui deletar, o que eu estou dizendo? Somente eu, com esse IP, vou ter acesso à porta 22 da máquina. Legal? Ah, Léo, mas tem formas, tem algum jeito do atacante, sim, spoofing, né? O cara pode se passar por você, mas enfim, aqui a gente já está filtrando bem a possibilidade disso acontecer, né? E lembra que esse IP é o IP roteável da internet, esse IP é o IP do teu roteador da Vivo, do teu roteador da tua prestadora de telecom, não é o seu IP da rede interna. Então, se você fizer essa liberação, vamos supor que um atacante vai querer acessar a tua infraestrutura, né? Você é uma pessoa, um VIP, uma pessoa very, very important person, e você tem acesso a um supercomputador que está gerando uma super pesquisa de milhões de dólares, só que você foi lá e configurou dessa forma, poxa, só eu vou conseguir acessar via porta SSH, porque eu não quero que mais ninguém tenha acesso a essa pesquisa importante. Se o atacante conseguir hackear a tua rede da tua casa via Wi-Fi ou via qualquer outra brecha, como esse IP na internet independe do teu IP interno na rede, né, porque esse aqui é o IP nateado da tua interface de rede, da tua Vivo, enfim, da tua NET, não sei qual que é o teu provedor, claro, Oi, né, qual que é o teu provedor de internet, quando ele sair para fora da internet, esse vai ser o IP dele também. Então, automaticamente, ele também vai conseguir acessar a porta 22 do servidor. Então, só quero explicar essas diferenças. No outro vídeo a gente explicou o que é a NAT, o que é a Internet Gate, o que é o NAT. Depois dá uma olhadinha lá no Network Fundamentals 1. Legal? Em Outbound, o padrão é que a gente libere todo o tráfego para 000/0. Não significa que é o que você deve usar, né? Na medida do possível, o teu outbound também ele deve ser restrito, né? Por quê? Se eu colocar o meu outbound para 0.0.0/0, se um atacante conseguir fazer um exploit de shell reverso nessa máquina, vai cantar para o terminal do cara. Então, se ele conseguir executar um shell reverso na sua máquina, o shell reverso normalmente numa conexão via SSH, você acessa o servidor. Então você tem o IP do servidor, você tem o usuário e tem a senha, você inicia uma conexão SSH e conecta no servidor. O shell reverso é o contrário, o servidor conecta em você. Então se você não estiver filtrando o teu outbound, você pode sofrer um shell reverso, legal? E normalmente o shell reverso ele é muito chato de ser filtrado, legal? Então o que eu quero dizer? Na medida do possível, sempre filtre o outbound, né? Sempre diga para onde você quer mandar pacotes, né? Então, na medida do possível, se a sua máquina precisa acessar a internet,
você precisa deixar 0.0.0/0. Se a sua máquina não precisa acessar a internet, ela é uma máquina de serviço, ela recebe patch através de um patch manager, né? Ela não precisa acessar a internet, deixa mais restritivo, né? Deixa mais restritivo somente para aquele CIDR específico dos servidores de aplicação, etc. E você também já vai fechar um pouquinho mais. Legal? Preenchido isso, Create Security Group, tá criado, tá bonito, tá legal. Vamos fazer o teste, né? Lembra que eu expliquei para vocês que o Security Group é atrelado a uma placa de rede, uma Network Interface. Então a gente vai vir aqui nos nossos serviços bonitos, vamos abrir a console DC2, nossa bela console DC2. Tem uma instância rodando, legal? Que é uma T2 Micro, bonitinha. Dentro dessa T2 Micro, aqui eu já estou usando a nova console do EC2, aqui um parênteses, né? Para quem usa AWS faz tempo, essa console ela foi um susto num primeiro momento, porque foi uma quantidade razoável de tempo que a console anterior estava rodando. Então, num primeiro momento você se perde aqui, poxa, eu não sei onde é que está as configurações de rede e tal, mas depois que você se acostuma é excelente. Então, tente vencer esse desgosto seu inicial e opte pela nova interface, né? É só você clicar aqui, New EC2 Experience, você pode desabilitar se você quiser, desabilitar ou habilitar. Se você desabilitar, volta para o antigo, se você deixar habilitado, ele continua nesse. Normalmente o pessoal coloca um tempo, né? Então até 31 de dezembro, né? Não sei qual que é o tempo certinho, até 31 de dezembro você pode voltar no dashboard antigo. A partir do dia 31 de dezembro, o normal, por exemplo, é você acessar esse dash, né? Eles ficam te mandando mensagem, olha, se acostuma com o novo dash, a gente está o tempo todo evoluindo ele para vocês gostarem mais, etc, etc. Show, vamos lá. Falei pra caramba, vamos para a parte de security. Tá vendo que nessa instância aqui, eu tenho esse security group? Aí, normalmente, o erro que muitas pessoas cometem é achar que o security group é uma característica da instância. Não, o security group é uma característica da interface de rede. Bacana? Então, se eu vier aqui, a gente vem aqui em Network Interfaces. Lembra? Eu posso criar uma Network Interface, um description de ETH1. Eu vou falar aqui, está no DB1. E aqui eu posso escolher o Security Group que a gente acabou de criar. Tá vendo que eu relaciono o Security Group com a minha interface de rede? Essa é a parte mais importante. Create Network Interface, está criado. Essa Network Interface não está associada com nenhuma instância, né? Mas tão logo eu tenha uma instância dentro dessa VPC, dentro dessa subnet, isso é uma coisa muito importante, os IPs são por subnet, eu posso atachar essa placa de rede em uma máquina que eu quiser e deixar a máquina com múltiplas placas de rede. Bacana? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá aquele likezão nervoso. Se você não gostou, pode dar o dislike, coloca aqui nos comentários por que você não gostou, por que você gostou. O teu feedback é muito importante pra gente, a gente faz esse canal para vocês, então a gente quer ouvir de vocês, se vocês gostaram, quais são os serviços que você quer que a gente fale da próxima vez, se a gente continua abordando rede, se a gente começa a abordar sobre outros assuntos, o feedback de vocês é como a gente constrói esse canal, legal? Então, se tá com alguma dúvida no serviço, quer saber um pouco mais como o serviço funciona, coloca aqui nos comentários. Léo, gostaria que você falasse sobre o Bracket, gostaria que você falasse sobre o RDS, gostaria que você falasse sobre o Transit Gateway, já tem um vídeo de Transit Gateway, gostaria que você falasse sobre Internet Gateway, já tem um vídeo de Internet Gateway, gostaria que você falasse sobre Organizations, já tem um vídeo de Organizations, e aí a gente vai construindo juntos esse canal, legal? Se você quer saber sobre carreira e dados, dá uma olhadinha aqui no canal, a Érica, minha parceira, ela lança um monte de vídeo de carreira e dados, então se você gosta, se você quer dicas de carreira, se você gosta de dados, dá uma olhadinha também nas outras playlists do canal, e muito obrigado pelo tempo de vocês, eu vejo vocês no próximo capítulo, valeu, falou, tchau!